Vem comigo, galerinha, se não tiver questão polêmica não tem graça. Olha que coisa linda, questão 103, a primeira questão polêmica e por isso vou gravar ela separadamente. Talvez você já tenha prova amarela, Enem 2018, Física, questão 103. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que se colocar um canudinho imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre por quê? Então olha só, está lá o nosso copo, tem líquido, 2 canudinhos, um dentro do líquido, outro fora, e aqui está a boca do sujeito. Certo? Quando ele suga, vai vir ar aqui por esse canudinho, né? Só que tem um detalhe. Quando ele suga, então, eu estou garantindo que a pressão lá dentro da boca, PD dentro da boca, e a pressão aqui, PA, pressão atmosférica, se tem ar fluindo da atmosfera para o interior da boca, a pressão dentro da boca é menor do que a pressão atmosférica. Como que esse cara consegue fazer isso? Ele infla a caixa torácica dele, aumenta o volume da cavidade, interna do corpo, e P vezes V sobre T é uma constante. Se eu aumento o volume para uma mesma temperatura, para que esse número continue constante, se eu aumento o volume para uma mesma temperatura, a pressão cai. Então, quando eu inspiro, eu reduzo a pressão dentro de mim. Se não, se ele tivesse tampado, aí o líquido subiria, dada essa diferença de pressão. Quando eu subo agora, por que o líquido não vai subir? Porque eu não vou conseguir gerar esta mesma diferença de pressão. Por quê? Porque eu não sou um competidor internacional de sugar coisas. Mas tem gente que é. Poxa, equação de Bernoulli, a pressão mais a pressão hidrostática, μ vezes G vezes H, mais a pressão dinâmica, μ vezes V ao quadrado sobre 2, é uma constante. Para que o ar possa fluir, tem que haver uma diferença de pressão. A pressão hidrostática do ar é bem pequena. Então a diferença de pressão que eu gero é, na verdade, praticamente toda convertida em pressão dinâmica, fazendo o ar fluir. Quando o ar flui lá para dentro, eu não consigo manter essa diferença de pressão, já que eu não consigo me expandir eternamente. Então eu não consigo manter essa diferença de pressão entre a parte interna e a parte externa tempo suficiente para o líquido poder subir. Então vamos ver quais são as alternativas que falam disso. Esta dificuldade, força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Por que dobra? Eu não vejo por que dobrar. Então a letra A falsa. Letra B. A densidade do ar é menor do que a densidade do suco, portanto o volume de ar aspirado é muito maior do que o volume de suco. Tu vê, se essa pessoa for ninja o suficiente para ficar sugando com tudo que ela pode e manter essa sucção durante algum tempo, aí eu vou conseguir manter uma diferença de pressão suficientemente grande para o líquido subir. Só que, quando eu aumento a massa específica, a coluna vai ter uma maior pressão. E se a massa específica for maior, então tu vê, aumentando esses dois números para uma mesma diferença de pressão, eu vou ter que diminuir bastante a velocidade, aumentou e aumentou. Para isso continuar constante, eu vou ter que diminuir a velocidade. Então a letra B faz sentido. A letra B faz sentido. A letra C. A velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com um dos canudos fora. Que lei é essa que diz que a velocidade tem que ser a mesma nos 2 canudos? Não vejo lei nenhuma. Letra D.
o peso da coluna de suco é consideravelmente maior do que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. É verdadeiro o que ele está dizendo, só que o foco aqui não é a força, é a pressão. O que me importa é a diferença de pressão, porque um canudo mais grosso vai gerar um peso maior da coluna, mas não vai precisar de uma diferença de pressão maior. Então por isso que ela ficou falsa. E a letra E: a pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Ele está dizendo então que a pressão aqui e a pressão lá dentro da boca é praticamente a mesma. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o líquido. Sobre o líquido lá fora, né? Se a pressão lá dentro da boca for praticamente igual à pressão atmosférica atuando sobre o líquido lá fora, seria uma boa explicação. Só que nesse caso seria uma impossibilidade de beber. Se ele tivesse dizendo no enunciado que a pessoa não consegue beber, uma explicação boa seria essa. Mas ele não disse que a pessoa não consegue beber, ele disse que a pessoa teria dificuldade, e pergunta a explicação para a dificuldade, não para a impossibilidade. A dificuldade de beber pode ser explicada pela equação de Bernoulli: maior massa específica para uma mesma altura, para uma mesma diferença de pressão, então eu vou precisar de uma velocidade menor para o líquido mais denso, se eu conseguir manter. Por isso que eu iria de letra B e não de letra E, pensando nessa amarração com o enunciado. A explicação E também é razoável, certo? Mas aí a gente teria que fazer um experimento para confirmar que a pessoa consegue beber, né? E se ela consegue beber, então a diferença de pressão é razoável, certo? Beleza? Então questão 3 vai ter polêmica, meu querido, vai ter polêmica, coisa linda. Adoro polêmica.